Durante boa parte da semana, Gramado ficou envolto em bruma. Mas lá dentro do Palácio dos Festivais, o cinema brasileiro e latino tem a oportunidade de exibir novos filmes e novos talentos. Muito se fala, mas pouco se sabe sobre ela. Em Gramado, a ABTU organizou um seminário para discutir a interatividade na TV digital. Na verdade, ele não é um programa de TV. Ele pode complementar um programa de TV ou ele pode não ter nada a ver com o conteúdo de televisão que está sendo transmitido. Por sua vez, ele também não é um programa de computador da forma como a gente conhece. Não é um aplicativo de internet, também que a gente está bastante acostumado. É uma maneira inédita, né, da gente entender o telespectador, que deixa de ser um elemento passivo, como é nos últimos 50 anos da televisão, e passa a interagir com o programa que ele está assistindo. Você pode agora ter lá o provedor de aplicativos, pode ter lá o desenvolvedor de aplicativos, o produtor de conteúdo para o aplicativo. Você pode até, eventualmente, ter lá alguém especificamente produzindo conteúdo interativo. E você pode abrir essa possibilidade, como ficou colocado nas duas mesas, de ter lá o telespectador, inclusive, mandando conteúdo para a televisão. Você começa a mexer também nas formas de consumo. Não só você mexe nas formas de produção, você mexe nas formas de distribuição e nas formas de consumo. Eu acredito muito, eu acho que o que tem muito sucesso, já está provado que é uma coisa de muito sucesso, é a interatividade que melhora, acrescenta ao usuário algo na sua experiência de ver televisão, né? Na questão da interatividade mais que exige um grau de participação maior do espectador, eu devo confessar aqui que eu nutro um grau razoável de ceticismo. Que a gente precisa ter uma sociedade que tenha o poder de consumir esses recursos, né? Porque hoje, nesse país, existe um teto virtual de 5 milhões de famílias que podem consumir esse tipo de tecnologia. Eu acho que a mídia televisão ela é, por natureza, de um para muitos, enquanto a internet é de muitos para muitos. Então, você pode até na programação linkar esses dois mundos, mas eu particularmente não acredito numa mudança fundamental na natureza do que seja a televisão. A tecnologia aí está, ela está posta, estamos terminando de fazer todas as especificações. Agora, o que a gente vai fazer com ela cabe a todos nós aqui. Esse filme, que é um filme autoral, eu tentei ter o mínimo de trabalho possível. Então, os personagens não têm cabelo, não têm roupa, um só tem a pupila e o outro só tem os globos oculares, e eles têm 3 dedos, que dá para segurar as espadas, né? Mais fácil. Obrigado. Espero que vocês gostem, é um filme que foi feito com muito sacrifício, porque aliás a animação é coisa de herói. Tem vários aqui guerreiros e guerrilheiros da animação aqui presentes que eu já conheci, tive o prazer. Pessoas muito animadas assim.
E, na verdade, eu tenho aqui que agradecer a equipe inteira do projeto, que foi bem duradoura e de muita gente envolvida, desde o tiozinho da padoca até o tiozinho do motoboy para entregar o DVD para o festival. E é isso, assim, espero que vocês gostem, compartilhem com a gente desse desafio aí, que é esse filme. E é isso, agradeço a todos aqui, a organização do festival, que está muito interessante, muito legal. E quem sabe o ano que vem a gente está aqui de novo. Oi, A Morte do Rei de Barro foi o primeiro filme do Núcleo de Animação. Era uma ideia antiga que eu já tinha e Marcos me convidou para fazer quando ele teve a ideia do Núcleo. Foi o primeiro filme. E ele é uma animação com bonequinhos de barro, de Mestre Vitalino. E é feito em stop motion e mostra basicamente as cenas de guerrilha e tocaia do cangaço. Acho que basicamente é isso. O primeiro Granimado reuniu produtores de todo o Brasil. O Caderno 2 foi conversar com Marcos e Plínio, que vieram do Recife para mostrar 2 projetos. O núcleo de animação que existe lá na ESO, em Olinda, né, na cidade de Olinda, ele surgiu dentro da faculdade, que agora é Barros Melo, e a gente tem o intuito lá de produzir curta-metragens, né, e de ensinar também os alunos, além de conseguir projetos de outras pessoas da cidade, que foi o caso do Rei de Barro, né, e produzir essas animações que em outro caso não seria possível. O Rei de Barro foi uma ideia que eu já tinha fazia um tempo, e quando o Marcos teve a ideia de abrir o núcleo de animação na ESO, eu já tinha falado da história do Rei de Barro para ele, aí ele me convidou para fazer, foi o primeiro filme do núcleo. E aí a ESO, esse núcleo, oferecia toda a estrutura de estúdio, de câmera, e aí de pessoal também, e aí proporcionou a produção de uma ideia que estava engavetada. O ideal do Granimado é discutir animação e fomentar a indústria de animação no Brasil. Eu consegui abrir portas para o pessoal se organizar, tanto que a BCA, que é a Associação Brasileira de Animação, está por trás junto com o Granimado. O mercado brasileiro assim, tem evoluído muito, né? Principalmente dos anos 80 para cá. E dentro do mercado brasileiro, a gente tem que salientar assim, a cidade de Porto Alegre realmente tem tido bons trabalhos de animação assim, que foram levados para o resto do mundo, né? Eu acho que o Granimado justamente vem premiar assim, esse trabalho dos animadores, né? E desse crescimento que está tendo a animação no país. Não tem volta o processo, né? Assim, há pouquíssimo tempo atrás, 2000, do último Congresso do Cinema Brasileiro, estava eu, Marcos Magalhães, lá, cara do Rio, com todas as entidades. O único grupo que não tinha uma entidade própria eram os animadores. Então eu fazia parte da PTC, que é a BD local aqui, e o Marcos do Rio, né? E essa, a fundação da BCA é uma coisa que vai e já vai gerar muitas... É como no cinema, tu consegue convencer e montar projetos e consegue... se os caras tiverem... Esse é o problema das associações, né? Os caras trabalham de graça, tem muito trabalho, eles têm que fazer os seus próprios filmes, e essa é muito difícil conciliar, mas eu estou, pela reunião que eu vi agora, tem gente interessada e capacitada para fazer, não parar mais a associação, e isso é muito importante também.
Mezcal es una bebida típica mexicana que dicen los bebedores que produce alucinaciones. Yo no lo sé decir. Mezcal, la película, quise que fuera eso, como sumergirse en un trago, es decir, crear una serie de sensaciones. Por eso cuando me preguntan por la trama, siempre digo cosas diferentes. Por ahí han pasado desde Mike Oldfield hasta Bustamante. Claro, que más que por la calidad del sonido ha sido buscando unos deditas en la playa. Al margen de esto, esta idea ha sido muy, muy rentable para la compañía. Yo me llamo Fernando de Monagas. Sí, la gente salió, y bastante. ¿Y qué? No tenían nada. Los empresarios y los políticos. Conversando con otro cineasta mexicano, Ignacio, que tiene una excepcional película, y él nos comentaba de que no fue presentada en México porque no hay sala en México. Pasa lo mismo en Bolivia, o sea, las salas de cine no apoyan nuestras salas de cine, no es solo una política Hollywood, sino nuestras salas están armadas de tal forma, con tal sistema, de que evita inclusive mostrarse la película, porque hay que pelear con Superman. Hay distintas percepciones del Che como en todo lado, yo creo. O sea, la izquierda lo tiene como un objetivo, como un ideal, como un héroe. Y los que no son simpatizantes con la izquierda, o sea, piensan que, o sea, lo pueden admirar, pero no seguir. Y por otra parte está también lo que mostramos en esta película, ¿no? Otra historia del Che, o sea, una historia después de la misma historia del Che. El cine latinoamericano, o sea, según mi percepción, y esto es gracias, como él dice, a los festivales. En Bolivia, en Santa Cruz específicamente, tenemos el Festival Internacional de Cine de Santa Cruz, y ahí tenemos la oportunidad de ver películas que no vamos a ver ni siquiera pirateadas en algunos casos, ¿no? La gente está aprendiendo a apreciar y a buscar ese tipo de cine, porque estamos obligados a ver otro tipo de cine que ya algunos, la mayoría ya lo tenemos hasta aquí. Otro factor interesante que se está dando en Bolivia y sobre todo en Santa Cruz es que algunas universidades, y en específico algunos estudiantes, están organizando ciclos de cine latinoamericano, alternativo, ¿no? Y no con la idea de lucrar ni nada, hasta yo creo que es un poco clandestino porque no piden derechos ni nada, pero están tratando de mostrar un nuevo cine a otras personas. ¿Bárbara? ¿No estás? Com as novas leis de incentivo, o cinema vive a chamada retomada. Um grupo de interessados no cinema se reuniu no seminário de Ibermídia, realizado no Festival de Gramado desse ano, para refletir sobre a nova situação da nossa indústria cinematográfica. Tanto Sonhos e Desejos quanto são filmes de diretores que estão estreando. Dois dos documentários que fazem parte aqui, aliás, os 3 outros filmes que estão aqui, são segundos filmes de longa-metragem, né? Do André Tonati, essa renovação do quadro é refletida inclusive na programação. Aquí está bien.
uma televisão que também ela tem uma penetração extraordinária. E a entrada dela no cinema foi outro marco muito importante no cinema brasileiro. Pelo uso da mídia em si, quer dizer, ela tem um acordo onde há uma veiculação de comerciais bastante grande, e o que a gente chama de cross-mídia, né? Que é a participação dos atores, do diretor, em programas de novela. Tem os imprescindíveis, né, na produção de um filme, que é o produtor, o diretor de fotografia. Então, para eles não viver, o roteirista é o cara que a gente acha na rua, a cata, o maluco, que a gente é totalmente desvalorizado. Eu não estou falando, não sei se nas instituições, estou falando de escola, assim. Mas se no contexto geral, realmente não é essa imagem que passa-se do roteirista, um pouco um cara que você acha na rua. Eu acho que a gente está numa fase que estão se superpondo essas duas situações, essa da invisibilidade, isso que você descreveu, que eu acho que era a regra, até pouco tempo absoluta, e uma nova fase que tem até a ver, por isso que a gente está até se juntando. Tem uma profissionalização. Eu sinto isso, que é esse momento de transição que o Paulo estava falando, tem uma percepção cada vez maior do próprio meio cinematográfico da importância do roteiro. A desvalorização, ela vem de um outro ponto, vem da própria lógica do fomento do cinema no Brasil, que parte do pressuposto que o roteiro dá em árvore, né? Porque é o seguinte, para você conseguir dinheiro para um filme, tem que ter o roteiro, para botar na lei, para botar no edital, no concurso do MINC, no concurso da Petrobras, você tem que ter roteiro. O primeiro dinheiro de um filme só entra depois que tem roteiro. E quem pagou isso? Veio da onde? Antes de mais nada, o compromisso maior do roteirista é com a forma do seu trabalho. Ele tem que saber articular a sua narrativa de maneira competente, que só isso é que vai gerar um produto audiovisual capaz de mobilizar uma discussão. Então, não adianta, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não adianta boas intenções, não adianta querer mudar a realidade e ir atrás de temas importantes se você descuidar da forma. Sem forma, conteúdo não existe. Eu acho que tínhamos que ter um padrão qualquer de análise de roteiro, os roteiristas comentar mais os roteiros que são produzidos, um mecanismo também de leituras obrigatórias de roteiros em todas as fases do processo, e eu acho que isso ajudaria a melhorar. Eu acho que continua tendo uma deficiência muito grande na área de roteiro no cinema brasileiro. A gente, por exemplo, não sabe terminar filmes, é uma das coisas mais chatas do cinema brasileiro. Os filmes acabam, mas não terminam, né? A plateia fica olhando, e aí o que vem depois? Há modelos de estruturas que se repetem demais, né? Não há a criatividade, a inovação. E acho que isso um pouco é a ausência assim, de leitura crítica mesmo, de roteiros. Guess you just have to go wake him up now, won't you? É muito bem bolado, original. O que você quer? Eu estou querendo um patrocínio, né? Uns 10 mil dólares, 20, 30, o que vocês puderem dar, né? Vocês têm dinheiro para a gente, cara, porque vocês têm. Mas só que o senhor se enganou de uma coisa. O senhor está completamente equivocado. Você deveria ter se informado melhor.
Para o senhor usar a latinha da Coca-Cola no seu filme, o senhor tem que pagar para nós $100 mil. O quê? $100 mil? Se eu quisesse usar a latinha da Coca-Cola no meu filme. O Brasil, de 10 a 20 anos, o Brasil vai passar os Estados Unidos em matéria de cinema. Falei e provo que nós vamos passar os Estados Unidos, sim. Os Estados Unidos, eles têm realmente muita gente inteligente, porém eles têm dinheiro, nós não temos dinheiro. 4 anos, quando saiu essa câmera maravilhosa aí da Panasonic, pode dar uma propaganda da Panasonic, não estou ganhando nada não, mas é boa a câmera, a DVX-100. Tem outros já no mercado também que já fazem 24 quadros por segundo, né? E com isso está dando uma possibilidade maior para a pessoa que é envolvida com cinema, que queira fazer um filme. O Brasil é o primeiro no mundo em telenovela, porque o Brasil não tinha condições, não tem condições financeiras de fazer filme, fazer telenovela em película, né? E fazer, ou melhor dizendo, fazer filme em película. O Brasil não tem condições financeiras. Nem mesmo essas superpotências, a Globo e outras potências da televisão brasileira, não tem condições financeiras de fazer um filme em película, que é caríssimo. Mas, então, eles aproveitaram o VT, né, o videotape, que você pode voltar quantas vezes você quiser a fita, fazer 10, 20, 30, 50 tomadas, né, da mesma cena, você pode errar quantas vezes for, que não vai ter prejuízo nenhum financeiramente. Não desmerecendo os americanos, que eles também têm a inteligência deles, mas o brasileiro é realmente uma raça inteligente. Só para poder conseguir viver com um salário mínimo, tem que ser o mais inteligente do mundo, né? A realidade, especialmente num país como o nosso, né, que é um país com problemas seríssimos, a realidade é muito dramática, é muito rica de tensões e contradições. Isso me levou para o documentário, 200 anos de vida que eu tivesse, eu seria documentarista. Há mais de 40 anos, ele se dedica à realização de documentários. Até agora, foram 22 filmes que mostram a relação do homem com o mundo. O Festival de Gramado homenageou, com o troféu Eduardo Abelim, o documentarista Vladimir Carvalho. Eu estou muito confortado, gratificado, mas principalmente me sinto assim moralmente apoiado com esse prêmio, porque ele chega numa hora em que eu me transformei quase numa ilha exótica. Estou cercado de dívidas por todos os lados, entendeu? De maneira que isso traz um alento, um combustível, um gás. De fato, no Brasil, a memória visual ela está relegada. Muita coisa se perdeu. E muita coisa existe porque as cinematecas têm feito um esforço enorme para que isso seja preservado, recuperado, encontrado. Nem tudo está perdido. Desde que a gente preste um socorro a esses arquivos e as cinematecas possam contar realmente com aportes financeiros, com doações, com interesse público também, porque é a memória brasileira, não é? Havia uma dificuldade, você diz muito bem, para a realização do documentário. Mas essa dificuldade, ela vem dando um salto adiante na história, ela vem sendo bastante compensada hoje em dia, porque as escolas, a crítica e o público em geral começou a descobrir o documentário, não é à toa. Há um certo cansaço no mundo inteiro acerca do filme de ficção. E então há uma volta, um recuo em busca da realidade, em busca de tocar mais o chão, a realidade. A realidade no mundo inteiro está insuportável e isso o documentário parece respaldar essa ideia de uma volta à realidade, enfim. Eu mesmo escolhi esse caminho, um caminho árduo de documentário, num cinema que já é de si difícil de ser construído, mas não me arrependo.
não estive, nunca fui alvo de benesses e nem sentei no grande banquete. Estive bastante abaixo e, se bem me entendem, vou esperar dias melhores para o conjunto do cinema brasileiro. Isso sim. Nós temos leis de incentivo à cultura, nós temos leis de incentivo ao audiovisual específica, nós não temos distribuição de filme brasileiro, e nós não temos a venda, a maneira de divulgar este produto, que é um produto de diversão pública. Por mais artístico que seja, é diversão pública. É 1.000 pessoas, ou hoje 500 pessoas, ou 300 pessoas, ou 100 e poucas pessoas, cinemas de 80 lugares, que se agrupam em torno de um ideal, que é ver um filme. No próximo Caderno 2, especial Gramado, os lançamentos do filme Woodstock e do videoclipe de Sandy Júnior. As discussões sobre produção de curta e política no cinema, e a homenagem a Nelson Pereira dos Santos.